professores presenciais, toda a comunidade escolar que está acompanhando. Estamos hoje aqui em mais um dia de jornada pedagógica, com muitas informações, muitas orientações para vocês, professores, sobre o nosso ano letivo de 2022, do ensino presencial com mediação tecnológica. A gente conta com a participação de vocês, a gente espera que vocês estejam animados para participar nas interatividades, via chat. Nós estamos acompanhando vocês pelo IPTV e pelo YouTube, então deixe lá o boa noite de vocês, o acolhimento, participem das nossas atividades. Eu sou a professora Kaelen Ferreira, gerente de ensino da Gentec, e eu não estou sozinha hoje, eu vim acompanhada para realizar as atividades com vocês nessa noite. Não é mesmo, professora Ellen? Oi, olá, professores, muito boa noite, meu cordial boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui para mais um momento da nossa jornada pedagógica. Eu espero aí que seja um momento bem proveitoso, né? Que a gente possa compartilhar conhecimentos, tá bom? Muito bem, professores. E para dar continuidade às nossas atividades, não é, professora Ellen? Nós vamos iniciar com o aquecimento. Todo mundo tem que estar preparado aí para utilizar o chat do YouTube, do IPTV. Nós vamos começar aquecendo com um desafio. Bora ver se os professores estão espertos, se vão começar o dia animados, ok? Então, o desafio é: organize as palavras e descubra qual a frase se forma. Vocês estão vendo aí, professores presenciais, que as palavras elas estão um pouco desorganizadas, não está dando para entender muito bem o que a frase quer dizer. O desafio para vocês é organizar essas palavras e descobrir que frase que se forma. Essa frase ela tem muito a ver com o tema que nós vamos trabalhar hoje. Então, fiquem atentos, a gente vai deixar o desafio 3 minutinhos aí na transmissão para vocês e a gente quer ver as respostas de vocês no chat, tá certo? A gente volta já já!
Muito bem, professores. Muita gente participando, né, professora Ellen? Nossa, esse desafio estava difícil, né? Geraram várias ideias, né? Mediado, sou, do, ensino, agora, professor, né? Será que eles acertaram? Olha, não sei, Ellen. Eu vi ali umas coisas bem diferentes. É verdade, cada um teve uma ideia, né? Exatamente. Mas eu vou compartilhar agora a resposta com você. E a resposta é: sou professor do ensino mediado, e agora? Né? Essa é uma pergunta bem pertinente que quem chegou aí agora se faz, não é? E é uma pergunta importante também de ser feita, né, professora Kelly? Exatamente, professora Ellen. Quem é professor do ensino mediado é um professor diferenciado, tem atribuições diferenciadas, tem um parceiro que é o professor ministrante. E aí quem está chegando agora, quem já é do projeto, pode ainda assim ter dúvidas. E é por isso que a gente faz esse momento de jornada, que é para tirar exatamente isso, essas dúvidas de vocês. Vocês viram aí que as palavras estavam embaralhadas, né? No início estava, meu Deus, quer dizer, não tinha muita concordância, né? Não formava uma frase completa e de fácil entendimento. Mas com um pouquinho de paciência, com leitura, né? Vocês conseguiram organizar essa frase e entenderam o sentido dela. E é justamente isso que nós vamos fazer agora. O sentido do desafio era trazer a parte da organização. E é exatamente isso que nós vamos ver. Nós vamos ver um pouco mais, saber um pouco mais da organização curricular, do ensino presencial com mediação tecnológica em 2022. Algumas dessas orientações que nós vamos dar agora, vocês já conhecem, quem já é professor nosso veterano, já sabe como funciona o ensino mediado, mas a gente também tem professores novos, e esses precisam aprender, compartilhar essas experiências, aprender essas novas orientações. E assim, né? Apesar de a gente já trabalhar com o projeto, sempre surge uma dúvida, sempre tem alguma coisa que a gente precisa aprender um pouco mais. Então a gente vai compartilhar para vocês agora como é que vai funcionar essa organização curricular de 2022. Então, o ensino mediado, ele é organizado de forma modular, né? Cada série possui um calendário específico em correspondência ao calendário oficial da rede estadual de ensino. Então, você, professor presencial, vai receber um calendário da série que vai indicar quais são os componentes que vão ser ministrados nesse ano de 2022. O calendário de série, ele é tal qual o calendário da rede. Nós sabemos que vocês receberam, né, o calendário geral, que indica o período da jornada pedagógica, o início do ano escolar, o início do ano letivo, o encerramento desse ano letivo e o encerramento do ano escolar também. Esse calendário, ele é comum, geral, a toda a rede, a toda a secretaria, mas o Centro de Mídias, ele possui seus calendários específicos de série. Por quê? Porque trabalhamos de maneira modular, com início e fim para cada componente, ok? Continuando, o calendário escolar específico de série, ele tem características próprias, né? Ele corresponde à sequência de componentes curriculares previstas no currículo e são estruturados para garantir o cumprimento da carga horária de cada componente nesse ano e série. Ou seja, né? O calendário ele é organizado para que a gente tenha a legislação de cada série respeitada conforme a lei, conforme as diretrizes. Então, por isso, no ensino mediado, a gente tem um calendário específico, já que não trabalhamos, né, com aquele formato de tempo de aula, onde entra um componente e começa o outro, de 50 minutos. A gente tem uma forma de organização um pouco diferente. Ok? Os componentes curriculares de cada ano são ministrados um de cada vez, de modo contínuo, até o cumprimento total da carga horária estabelecida na matriz. Isso é importante se reforçar, né? Essa organização, onde a gente tem componentes específicos para cada período, para poder se estabelecer o cumprimento dessa carga horária. A sequência de componentes é indicada no calendário escolar de série e cada componente é dividido por unidade de estudo. Então, a gente viu aí que nós temos o calendário geral da secretaria, temos os calendários específicos que indicam o cronograma de sequência de componentes e os componentes, eles também possuem uma divisão específica.
essa divisão específica é a unidade de estudo. Nós vamos já falar um pouco mais dela, dar mais orientações e mais informações. Mas antes da gente falar da unidade de estudo, vamos entender um pouco como essa organização do componente acontece no calendário. Vocês estão vendo aí um exemplo, é um exemplo qualquer, tá, gente? Da sequência de componente de uma série. Então, a gente tem um calendário aí colorido, que tem cores específicas. Essas cores aí, elas têm uma intencionalidade. Elas indicam o início e o fim de um componente curricular. Pela legenda, a gente consegue identificar qual é. Por exemplo, o rosa, ele indica aí que esse componente de ciências, ele começa no dia 7 de março e ele vai finalizar lá no dia 4 de abril. Então, a gente consegue compreender, fazendo a visualização aí desse período, que esse componente estará em transmissão de aula. Então, você, professor, vai saber, através do calendário de série, que um componente vai ficar em período específico no ar. É importante vocês aí também perceberem que a gente tem um ícone azul que é das aulas assíncronas. Elas ocorrem nos dias letivos, que são nos sábados, ok? Então, pegou o calendário, já consegue enxergar e identificar onde a gente tem as aulas assíncronas. Claro que a gente vai falar um pouco mais desse formato de aula, mas é um pouquinho mais à frente. Terminou aí ciências, a gente tem o início de língua portuguesa, no dia 5 de abril. Aí, língua portuguesa é um componente que tem uma carga horária um pouco maior, né? Ele vai ficar em um período de transmissão maior em tela. Então, ele começa lá no dia 5 de abril e ele vai terminar lá no dia 27 de maio. Então, vocês estão percebendo que a gente tem diferenças da quantidade de dias de transmissão de cada componente, dias letivos diferenciados. Porque isso, como nós falamos no início, né, é organizado a atender a carga horária, a matriz e a estrutura curricular de cada componente e cada série. Então, professor presencial, quando você pegar esse calendário de série, você já vai saber identificar, né, os períodos de transmissão de cada componente e fica fácil fazer essa identificação. Né? Claro que o calendário de série ele tem muito mais informações do que esse exemplo que nós trouxemos aqui para vocês. Né? Ele tem a indicação das datas comemorativas, ele tem toda a sequência de componente organizada, desde o primeiro até o último. Então, vocês têm outras informações que também são muito importantes, porque para quem vai fazer lançamento no diário digital. Então, você, professor, tendo em posse esse calendário, você também consegue se organizar, perceber se está faltando alguma data, fazer a correspondência com os materiais do pacote didático que vocês vão receber, tá? Vou falando aqui alguns termos que depois não se preocupe, se você não conhecer esse termo, a gente vai falar no decorrer da jornada pedagógica. Todas essas dúvidas vão ser tiradas, certo? Mas esse foi um exemplo que eu acho que deixou bem claro, bem didático, para vocês entenderem como funciona esse calendário de série, essa sequência de organização dos componentes curriculares. Como eu falei no início, a gente tem uma organização de sequência de componente e dentro do componente a gente também tem uma organização que nós chamamos de unidade de estudo, certo? E essa organização agora a professora Ellen vai falar um pouquinho mais. Já vão colocando as dúvidas que surgiram aí no chat. Não é mesmo, professora Ellen? É isso aí, gente. Sobre as unidades de estudo, cada componente curricular é dividido em unidades. Cada unidade de estudo corresponde a 25% do conteúdo ministrado durante o percurso da sequência das aulas, ou seja, matemática, português, história, geografia, cada um desses componentes eles são divididos, tá? Eles são divididos por unidades. Uns têm mais unidades, outros têm menos unidades, uns têm mais unidades na aula, outros têm menos unidades na aula. Isso vai ficar tudo organizado dentro do CSA. Dentro do cronograma de sequência de aula, será possível o professor identificar a divisão exata dessas unidades de estudo, e os componentes curriculares, tá? Vamos lá para o próximo. O cronograma de sequência de aula, que está muito aí ligado, às unidades de estudo. É dentro dele que você vê ali a divisão dessas unidades, tá? O cronograma de sequência de aulas, o CSA, como os mais antigos já devem conhecer, indica a organização do componente dentro das unidades de estudo. Ele descreve os seguintes itens, o período letivo do componente curricular, temas e quantidade de unidades de estudo,
Também a quantidade de aulas, ele é um documento todo organizado e que o professor precisa ter sempre em mãos, né? Assim como também o calendário, o CSA, ele é um documento importantíssimo, porque também é através dele que o professor vai conseguir cumprir as outras etapas do seu trabalho. Vamos lá, pode passar para a próxima? Nele também está incluso as datas de aulas síncronas e assíncronas. O que seria isso? Aulas síncronas e assíncronas. As aulas síncronas são aulas com transmissão, tá? E as assíncronas são aulas sem transmissão. Lá no CSA também vai estar descrito os dias em que essas aulas irão ocorrer e terá os seus temas também, tá? Objeto do conhecimento, detalhamento do objeto do conhecimento. O que seria isso? É o conteúdo, né? Então, lá dentro está escrito o conteúdo, que agora a gente passa a chamar de objeto do conhecimento, e o detalhamento do objeto do conhecimento, que seria o detalhamento do conteúdo, tá? A quantidade de avaliações e a data das avaliações. Ou seja, esse é um documento muito importante, muito embora às vezes tenha acontecido algum problema de falta de energia, ou o professor não pôde assistir aquela aula, se você pega o cronograma, você está sempre atualizado, né? Você sabe o que aconteceu no dia anterior, o que você vai precisar fazer, então esse é um documento que o professor precisa estar com ele ali sempre à mão, de alguma maneira, ou impresso, ou em alguma pastinha no computador, para estar sempre consultando, né? Porque às vezes a gente encontra o professor perguntando, que dia vai ser a avaliação? Se você consulta o documento, lá vai estar tudo descrito, né? E sempre à sua mão, e você vai poder consultar a hora que precisar. Colaborando, não é, professora Ellen? A unidade de estudo é dividida a cada 25% do conteúdo. Sim. Ou seja, né, dependendo da carga horária que o componente tiver, essa quantidade de unidade vai ter diferença, né? Então a gente não pode dizer que todos os componentes, não é, professora Ellen, têm a mesma quantidade de unidades. Então, como a professora disse, o CSA é que ele vai fazer essa indicação, dessa organização da quantidade de unidades para cada componente. Exatamente. Então lá vem a indicação do período de avaliação, que é quando encerra uma unidade e inicia outra. Então vocês precisam ter essa sequência, porque isso vai auxiliar também no lançamento do diário. É por lá que vocês vão saber a indicação de conteúdo para ser lançado, tá? Ele segue a mesma sequência indicada no calendário de série. Então, você não vai encontrar uma data, por exemplo, no CSA diferente do calendário de série. Eles vão seguir a mesma sequência. Então, é importante a gente reforçar o que é essa unidade de estudo, para que serve esse cronograma de sequência de aula, que ele é um dos documentos mais importantes que vocês irão receber no pacote didático. Certinho, exatamente, professores? Continuando agora, nós vamos falar sobre o horário geral de aula de 2022, certo? A gente vai ter algumas mudanças, é importante vocês estarem, né, cientes e bem orientados dessas mudanças. A gente tem aí do turno vespertino, para aquele professor que de repente esteja acompanhando conosco agora, a aula começa às 13, mas a gente tem uma atividade diferenciada para esse ano de 2022, que é a atividade complementar. Essa atividade, ela vai ocorrer fora da transmissão, mas vejam bem, já vai ter iniciado a aula, certo? Só que a gente vai dividir em períodos de sem transmissão e com transmissão. Então a gente tem aí de 13 às 13h30 para quem é vespertino, né? Com a aplicação da atividade complementar, e de 13h30 até às 16h30 a gente tem a transmissão de aula com o professor ministrante aqui no estúdio, você interagindo com os alunos. A gente tem essas diferenças. No noturno, a gente vai perceber aí que a transmissão de aula, nada mudou, começa às 19 horas com o professor ministrante, você aí na ponta com os alunos, e encerra às 21h30, né? Agora, a atividade complementar do turno noturno vai iniciar às 21h30. Então, professor presencial, esse material dessa atividade complementar, ele vai ser enviado para você com todas as orientações necessárias. E quem deverá fazer essa aplicação, mediar esse conhecimento, será você, professor, com o nosso aluno lá da ponta. Claro que o material vai ser, né, produzido, planejado, com orientações didáticas pelo nosso professor ministrante. Se você tiver a necessidade, você pode pedir o auxílio do nosso professor ministrante
para tirar as dúvidas que os alunos tiverem durante a aplicação da atividade complementar. Agora a professora Ellen vai explicar um pouco melhor, com mais detalhes, o que seria essa atividade complementar, mas se tiver dúvida já vai colocando aí também no chat que daqui a pouco a gente interage. O que são as atividades complementares, né? As atividades complementares são uma lista de exercícios para a complementação da aprendizagem dos objetos de conhecimentos trabalhados durante a transmissão. Ou seja, a professora Kellen já explicou um pouco, né? É uma lista de exercício, não é nada fora das nossas atribuições, do trabalho que a gente já vinha desenvolvendo, né? Porque o nosso tempo televisionado é um tempo um pouco mais curto, né? Então a gente aproveita para fazer essas atividades, como antigamente a gente tinha o CAC, né? A gente aproveita um momento a mais para dar uma reforçada naquilo que o aluno aprendeu, né? Estudar um pouco mais sobre o conteúdo, fazer mais atividades, porque a gente sabe que isso é importante. Então, as atividades complementares, elas vêm com esse papel, né? De ajudar o aluno a estudar um pouco mais sobre o conteúdo. E para isso ela tem lá aquele horário definido que a professora Kaelen já informou para a gente, né? Pode passar a cartela aí? Vamos ver mais um pouco? Quando devem ser aplicadas? Nos horários indicados no horário da aula, sendo a correção feita pelo professor presencial, com apoio do gabarito comentado, elaborado pelo professor ministrante. Isso aí também já ficou claro um pouco na fala da professora Kaelen, né? O documento ele vai ser à parte, totalmente organizado, com todas as informações que o professor necessita para ajudar o aluno na resolução, tá? Então, você deve aplicar ela no horário que já está aí, que você vai receber também nas nossas cartelas aí depois, né? Esse horário, ele está específico, então o horário é destinado a você fazer as atividades juntamente com os alunos, tá ok? Para que a gente possa aprofundar mais um pouquinho os conhecimentos sobre o conteúdo que foi ministrado na aula. Pode passar? Complementando rapidinho o que a professora Ellen está falando, né? É importante vocês terem também a seguinte noção, professores. A gente tem que seguir e tem que garantir uma carga horária para cada componente curricular. Por isso, né? As aulas elas são divididas por tempos. E aí nós organizamos esse período de transmissão respeitando essa carga horária. Nesse sentido, a atividade complementar ela também é uma responsabilidade do professor presencial para garantir o cumprimento da carga horária total de cada componente curricular. Então esse material ele vai pronto para você, professor, fazer a aplicação e a mediação desse material com o nosso aluno. Lembrando que muito bem colocado pela professora Ellen, é um material de revisão, de complementação da aprendizagem. Nós tivemos 2 anos aí que nós passamos pandêmicos, ainda estamos em pandemia, mas que isso também fez com que nós tivéssemos lacunas na aprendizagem do aluno. Então, a atividade complementar ela também vem para isso, para apoiar que essas lacunas de aprendizagem sejam diminuídas e que a gente oferte para os nossos alunos, né, uma melhoria nesse processo de aprendizagem. Essa revisão, essa recuperação, ela vai ser por anos. Então, a gente já está começando agora, fazendo com que o aluno diminua esse déficit que pode ter ficado durante esse período pandêmico. Então, a gente conta, professor presencial, com a sua parceria, com a sua colaboração, para que essas atividades complementares sejam de fato aplicadas, que a gente também tenha um feedback da aprendizagem desse aluno durante esses 2 anos, daquilo que o professor ministrante está trazendo de conteúdo para transmissão de aula, para aula com transmissão. É importante que você dê esse feedback para o nosso ministrante também, que no outro dia, no momento da interatividade, ele pode retomar algum conteúdo que você percebeu, professor, que o seu aluno teve um pouco mais de dificuldade de compreensão, de apropriação. Então, é importante essa atividade complementar para a nossa carga horária, mas também do ponto de vista de aprendizagem do aluno. Ok, professores? E a gente conta, né, professora Ellen, com a participação de vocês, com a aplicação, porque vocês são os nossos parceiros, nossos braços e pernas aí com os nossos alunos. Certo? Continuando agora, nós vamos falar
sobre a metodologia de aula do ensino presencial com mediação tecnológica. Como é que é organizada essa sequência dessa aula, né, de transmissão que vocês recebem todos os dias? Isso vem, né, claro, com várias orientações dentro do plano de aula, mas é importante, professor, relembrar. A gente tem aí, né, o início da aula com a exposição de conteúdo, então vem o professor ministrante, com o apoio de vários recursos midiáticos para tornar essa aula muito mais atraente, lúdica para os nossos alunos, prender a atenção de todo mundo aí para aprender esse conteúdo. Depois a gente tem a dinâmica local interativa, popularmente conhecida como DLI, que é o momento onde esse aluno ele vai praticar aquilo que o professor ministrante propôs ali de objeto de conhecimento trabalhado durante aquela aula. Essa dinâmica, ela também serve como parâmetro para avaliação, professor presencial. Apesar de você não atribuir uma nota específica, mas é nesse momento que a gente consegue aí fazer, né, a verificação se o conteúdo que o aluno acabou de ver na transmissão está realmente fazendo sentido, se ele conseguiu aprender, se apropriar. Então, a DL ela vai trazer muito esse feedback. E aí, a parceria de você, professor presencial, com o ministrante, é fundamental. Verificou ali que o aluno, né, não conseguiu resolver, tem algum conceito que o aluno está tendo dificuldade de se apropriar, passe para o professor ministrante, ele pode lhe ajudar. Não necessariamente só na interatividade por videoconferência, mas por chat também. O importante é a gente não deixar o nosso aluno ali com a dúvida, ok? E aí a gente tem um momento de interatividade propriamente dita, que é o momento onde o professor presencial e o ministrante vão, né, colocar o aluno ali para indicar, né, com a resposta da atividade proposta, né? Esse momento, algumas vezes, dá um pouquinho de vergonha, os alunos ficam com um pouquinho de timidez, mas a gente tem que tentar vencer essas barreiras com as nossas turmas, colocá-los mesmo para não ter medo de errar, lembrando que a dúvida dele pode ser a dúvida de outro colega, de outro município, então é importante que a gente motive e deixe nosso aluno com segurança que o erro ele pode acontecer, mas é errando que a gente também aprende, a interatividade ela vem para isso. Então, professor, quando receber ali, né, o plano de aula com as orientações didáticas, indique para o nosso aluno, né, o que ele precisa fazer, posicione ele bem na câmera, coloque o microfone certinho para que a gente consiga captar essa interatividade da melhor maneira possível. Eu acho importante também, professora, que variem os alunos que participam dessa interatividade, né? Que o professor incentive outros alunos a participarem, a turma inteira a participar. Que é só participando que eles vão deixando a vergonha de lado, né? Que eles vão se acostumando com a câmera, se acostumando com falar e vão deixando esse momento um pouco mais dinâmico, né? Um pouco mais diferenciado, tá bom? Então é importante que incentive não só a participação de um ou outro aluno, mas dos vários alunos da turma, né? Que a gente quer ver aí a carinha dos alunos, a gente também quer saber se realmente a turma está conseguindo aprender o conteúdo. É isso. Continuando, né, professora Ellen, a gente tem aí o quadro de atividade. Esse momento, ele é, né, novo para essa metodologia de aula em 2022. Nós teremos um dia para falar sobre o quadro de atividade específico, mas ele é uma novidade, professores, que a gente vai precisar bastante também da participação e da colaboração de vocês. O quadro de atividade, ele vai vir para movimentar e dinamizar ainda mais essa interatividade que a gente tem com os alunos. Então, os professores ministrantes estão aí, já estão em processo de planejamento, de atividades diferenciadas, dinâmicas, que tragam o nosso aluno para o protagonismo dessa aula. Agora não vai ser o professor ministrante falando aqui não, agora a gente vai querer o aluno também lá na ponta participando mais ainda das nossas aulas. Não se preocupe que a gente tem um momento para falar sobre o quadro de atividade, de que forma que ele vai colaborar com o aprendizado das nossas turmas, como é que ele pode contribuir para a recuperação da aprendizagem, mas a gente já quis trazer, não é mesmo, professora Ellen, para indicar para vocês aqui que a gente vai ter um momento diferente de aula nesse ano de 2022, tá certo? No momento a gente está falando um pouco sobre a estrutura geral, né? Mas os demais tópicos eles serão aprofundados para que não reste nenhuma dúvida e para que o trabalho consiga fluir. Agora a gente vai para um pequeno intervalo, tá? Fiquem atentos aí ao retorno, porque após o intervalo a gente continua com a nossa jornada pedagógica. Vem outras pessoas, né? Outros pedagogos, outra equipe, para falar sobre outros assuntos com vocês. A gente espera um engajamento e participação igual nesse primeiro momento. Então a gente conta com vocês, professores. Até mais!
Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa jornada pedagógica. Eu sou a assessora pedagógica Regina, essa é a assessora Michele. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho e nós contamos com a participação de vocês. Nós temos várias demandas, né? E o professor presencial aí, ele é muito importante no nosso trabalho. Vocês são o nosso, como é que eu posso dizer, o nosso apoio aí na ponta, né? Nós somos uma equipe. Então, quantas demandas nós temos? Vamos ver aí na nossa próxima cartela. Sou professor do ensino mediado, e agora? Quais são as demandas que vocês têm? Quais são as rotinas que vocês têm que fazer no trabalho pedagógico de vocês? Será que tem tantas dessas demandas que me deixam assim com os cabelos em pé? Tem momentos assim que eu me sinto sobrecarregado, diário digital, lançamento de notas, baixar e organizar os documentos, né? O pacote didático, verificar e-mail, ligar os equipamentos. Tem tantas demandas, né? Que tem dias que a gente fica sobrecarregado, né? Mas nós temos uma atividade aí que vocês vão fazer junto conosco, que a professora Michele vai dar continuidade aqui. Boa noite a todos. Sou a professora Michele, assessora pedagógica do CEMEAM. E a gente vai dar continuidade no que a professora Regina estava falando em relação às demandas, em relação a tudo que vocês têm que fazer aí no período das aulas presenciais. E aí a gente vai colocar uma atividade na tela e que a gente vai pedir que vocês participem, que vocês façam aí para que a gente possa interagir no momento da interatividade. Como é que vai funcionar essa atividade? A atividade chama Presencial Planner 2022. O modelo está aí na tela. Professor, veja o modelo do planner e reproduza em uma folha de papel, escrevendo como você acha que podem ficar organizadas as suas atividades pedagógicas diárias. Você vai colocar no papel o que é urgente, o que não pode ficar para depois, né? Então você vai colocar aí, quando você chega lá na escola, né, para começar a sua rotina do dia, o que é urgente? Na próxima coluna, você vai colocar o que é não urgente, o que pode ser programado para depois. Isso não significa que pode deixar de fazer, mas ele não é tão urgente. E o sozinho nunca. Em que atividades posso pedir ajuda? Então, a gente vai dar uns minutinhos para vocês, para que vocês possam estar pensando e fazendo, e no momento da interatividade, a gente pede para que vocês possam mostrar. Assim como é durante a aula, o professor que está aqui, ele pede para que vocês mostrem o caderno, que vocês participem. Vocês também gostam. Quando os alunos de vocês participam, então façam o mesmo. Nós estaremos aqui esperando que vocês participem, nos chamem nos chats, no IPTV, no YouTube, e nos mostrem e compartilhem com a gente tudo que vocês fazem aí. Vai ser de grande importância para quem está aqui e para os colegas que também estão assistindo. Então a gente vai dar uns minutinhos, a cartela vai ficar aí na tela para que vocês possam estar fazendo e daqui a pouco a gente chama vocês.
A gente está com uma participação aqui no YouTube da professora Claudenia Santos, né? O que ela colocou como urgente? Né? O que é urgente? A impressora, e foi o que a professora Regina falou agora há pouco. Né? Quando vocês tiverem alguma dificuldade em relação aos processos técnicos, no dia 17, a equipe da GELS estará aqui, vocês anotem todas as dúvidas, e aí vocês repassam essas informações para eles. Né? O que é não urgente, né, na participação da professora? É a reposição de alguma aula. Né? Os outros professores também colocaram isso no planner deles, né? em que eu vou pedir ajuda, né? Na dúvida dos alunos. Muito importante, porque vocês têm consciência de que o professor ministrante está aqui justamente para isso, para ajudar vocês e para estar tirando essas dúvidas durante o momento da interatividade. Obrigada, professora Claudenia, que participou aí pelo YouTube. Né? E continuando, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a organização das atividades do professor presencial. O professor presencial é fundamental no processo da mediação da aprendizagem dos estudantes. A sua organização de trabalho será o pilar para o bom desenvolvimento do ano letivo. E nessa organização vocês podem realmente utilizar o planner, né, gente? A organização de arquivos, de documentos enviados, isso foi colocado agora também, né? Vocês colocaram isso como urgente, que é se organizar em relação aos arquivos. A professora Nívia falou agora há pouco de baixar o material do e-mail, isso é de extrema importância, é muito urgente, então é uma das coisas que a gente está colocando aí para vocês, que é a organização de arquivos e documentos enviados. E o registro de notas ao final de cada unidade de estudo, elas podem ser uma atividade que ela é programada, né? Então não tem tanta urgência, dependendo daquele prazo que é estipulado de 5 dias após a aplicação da avaliação. Realizar atendimento individualizado ao estudante, a recuperação paralela, a progressão da revisão de conteúdos. O atendimento individualizado ao estudante, quanto à reposição de aulas, aplicação de avaliação tipo B, recuperação paralela, progressão parcial e revisão de conteúdos. Essa rotina aí pode ser uma atividade programada, né, gente? Próximo, realização de atividades de complementação de aprendizagem, mediadas pelo professor presencial com as suas turmas. Um dos pontos que foi colocado ainda há pouco foi sobre a atividade complementar, né? E a atividade complementar também vem para isso. A professora Kaelin explicou que isso é uma complementação da aprendizagem, que vai ajudar vocês e que vai fazer parte da rotina do professor presencial. Como foi colocado pela professora da comunidade, a leitura detalhada das orientações didáticas contidas no plano de aula. Isso é de suma importância, né, para você se orientar aí com os seus alunos, né, desenvolver melhor essas atividades que são propostas diariamente. Organizar a sala e deixar um ambiente acolhedor aos alunos. Isso é muito importante, o aluno chegar na escola e se sentir acolhido. Muitos deles têm dificuldade de chegar, bem desmotivado, e essa rotina em que vocês conseguem organizar a sala de aula e deixar esse ambiente acolhedor, onde eles possam se sentir bem recebidos, é de extrema importância também para a rotina de vocês. Separar os materiais que serão necessários para a aula do dia, isso também tudo é importante, né, gente? A organização é de suma importância para que o trabalho flua da melhor forma possível. Bom, vocês viram aí que a gente deu algumas dicas, né? Muitas das coisas que foram colocadas agora faz parte do que a gente falou sobre o planner. Então, se apropriem dessas informações. Espero que a gente esteja conseguindo contribuir com vocês. E agora, né, o professor presencial e o professor ministrante, eles têm uma parceria. E a gente vai chamar aqui o professor Francisco René, professor de língua espanhola, e vai falar um pouquinho com vocês. É isso aí. Obrigado aí, professoras, pedagogas. Eu sou o professor Francisco René Moreira, de língua espanhola, e esse momento aqui com vocês é necessário e altamente sadio aqui para o sucesso da educação no estado do Amazonas.
É um prazer estar aqui, poder aqui compartilhar com vocês. Antes de tudo, eu gostaria de apresentar aqui para vocês, para os professores presenciais, uma paródia, que ela foi escrita em 2012. Eu não vou lê-la toda porque o tempo é curto, mas eu gostaria que vocês ouvissem aqui esse começo e como parece conosco. É a mistura do professor ministrante e o professor presencial. Um não consegue viver sem o outro. Nós aqui, ministrantes, não conseguimos viver sem vocês. Necessitamos, de fato, de vocês presenciais. O título é esse aqui: Ministrantes sem presenciais. É uma lástima, viu? Diz assim: peixe sem farinha, irmão sem a maninha. Sou eu assim sem você. Açaí sem tapioca, índio sem a oca. Sou eu assim sem você. É preciso ser assim, nossa parceria não tem fim. Te agradeço a todo instante. Nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Pão sem Tucumã, brasa sem Matrinchã. Sou eu assim sem você. Canoa sem rio, vela sem pavio. Sou eu assim sem você. Percebe aí o casamento do professor ministrante com o professor presencial? Quem já se viu aqui no estado do Amazonas? Açaí sem tapioca? Não existe isso. Rio sem canoa? Também não existe, na verdade, a canoa sem um rio. E o rio sem canoa também, claro, né? Então, aqui realmente essa paródia, ela representa muito bem a parceria do professor ministrante com o presencial. Ela representa muito bem como o professor presencial ele tem esta necessidade do ministrante aqui. É uma parceria, um feedback constante, certo? E aqui o que eu gostei aqui que diz assim: nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Quer dizer, eu estou do lado de cá, os alto-falantes para lá, na ponta, mas 1000 não poderão falar por mim. Necessário é que tenhamos uma educação feita por pessoas, por profissionais. O professor presencial é um profissional altamente gabaritado e necessário essa presença em sala de aula. Antigamente, eu lembro muito bem de aulas por vídeo ou gravado ao vivo, mas somente ali a televisão e os alunos. Não tem graça. É necessário, não é a questão de não ter graça, é porque é essencial a presença daquele professor ali, intitulado professor presencial, para ser esse intermediário, essa ponte entre nós aqui e os alunos aí na ponta. Então, quando nós estamos organizando aqui nossas aulas, planejando, escrevendo todo o PA, eu, por exemplo, todos nós, nos colocamos não apenas na figura do professor que está ali para ministrar a aula, de forma alguma. Eu trabalho aqui a minha mente como sendo o aluno também. E eu pergunto a mim mesmo, o professor presencial, ele irá entender essa regra aqui, como a minha aula, o meu componente é o espanhol, há regras bastante, são coisas parecidas às vezes com o português, mas as regras têm suas particularidades. E aí, lá naquele cantinho, como a professora Regina já falou, nas orientações didáticas, eu resolvo ali ter um bate-papo com vocês, de uma forma bem tranquila, bem explícita, para que o professor presencial entenda bem e, numa necessidade, ele esteja ali para tomar o meu lugar, o nosso lugar, o professor ministrante. Então, veja como essa parceria é valiosa. 1000 alto-falantes não falariam se não tivesse ali o professor presencial para levar esta mensagem do professor ministrante. Então, por favor, professores presenciais, por favor, fiquem atentos sempre às nossas orientações didáticas. Elas são altamente relevantes para uma aula de sucesso, em que o aluno possa não apenas ter vindo sentar ali e esquentar o banco, jamais, de forma alguma. Nós precisamos de uma educação de qualidade em que a pedagogia do toque, ela se faça presente. Semana passada eu estava falando isso com uma colega minha, sobre a pedagogia do toque. Aula à distância já é verdade, mas onde é que se faz o toque? O toque se faz pela minha fala, através da câmera. O toque se faz pela presença
pela ação do professor presencial em sala de aula com os alunos. Esse toque é necessário, porque a educação é feita por pessoas, por gente. E nós estamos aqui, mesmo à distância, nós estamos presentes. Então, leia com cuidado sempre as nossas orientações didáticas, porque elas têm muito a falar com você, professor presencial. Outra questão com relação ao professor presencial, e que eu sempre fico aqui do lado de cá, lutando e percebendo, essa presença constante, essa organização da sala, como é necessário, né? E aí eu agradeço a vocês por toda a organização da sala, e principalmente, eu peço aqui em particular agora, certo? Principalmente quando for o momento ali da DLI. Se são 2, 3, 4 questões naquele tempo limitado de DLI, sempre é bom que os alunos estejam todos bem organizados, em grupos ou individualmente, para que todas as questões sejam feitas e não apenas feitas, mas apresentadas. Porque, né, os outros 15 minutos requer isso, né? A apresentação daquela questão mostrando a efetivação do trabalho do professor e esse retorno da parte do aluno. Ok? Professores presenciais, por favor. Cada vez mais vamos bater nessa tecla e que esse retorno seja, assim, o melhor possível. Tá certo? Professor presencial, na verdade, ele é um professor versátil. A versatilidade deve andar com ele sempre. Porque é diferente, nós não estamos trabalhando naquele método, né, tradicional, regular, de forma alguma. Esse nosso modelo de aula, ele é diferente. Esse modelo de aula, de educação, é à distância, é mediada pela tecnologia. Se não tivesse toque humano, as máquinas por si só poderão até passar mensagem. Mas, pessoal, venhamos e convenhamos, é bem diferente quando o ser humano, quando o professor está ali, nessa ministração, não é verdade? Então, já temos a parte da máquina e agora necessitamos dessas ações, das formas mais positivas possíveis. Se somos nós aqui, se são os alunos lá, os professores presenciais como intermediários, como pontes, fazendo essa educação ser a melhor possível, tá certo? O que é que nós esperamos de vocês? Tudo isso que eu já falei. Nós esperamos que verdadeiramente haja esse compromisso. E aí o compromisso não é só da parte do aluno, né? O compromisso também é da parte do professor presencial. Que haja esse compromisso para que nós possamos continuar crescendo, nos desenvolvendo, estudando, analisando a nossa própria educação, a nossa própria metodologia e, claro, melhorando. Não é verdade? Porque vivemos, e se estamos num ambiente de trabalho, e se é com a educação, porque a educação é um ambiente de trabalho que exige muito de nós, porque trabalhando ali todo o tempo, com o conhecimento e com pessoas. Então, exige que nós estejamos sempre nos avaliando e melhorando, claro, a nossa prática didática. Tanto nós aqui precisamos, como vocês daí necessitam de melhorar essas práticas diárias, didáticas, essas metodologias diariamente, ok? Uma palavra de motivação que eu gostaria de deixar para vocês é que sempre, sempre, o melhor ainda está por vir. Sempre é bom nós lembrarmos disso. O último capítulo da história da nossa vida, e aí eu digo, a história da nossa vida de educação, o último capítulo ainda não foi escrito. O melhor ainda está por vir. Vamos continuar crendo, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer o melhor e vamos trabalhar. Nessa conquista, crescem os alunos, os professores ministrantes e presenciais, e aí quem sai ganhando? Todo mundo e o estado do Amazonas com uma educação de qualidade. E nós, em busca das nossas qualificações, seja uma especialização, um mestrado, um doutorado, nós terminamos nos descobrindo intelectuais. E isso é bom ou não é? Descobrir um intelectual, um estudioso daquele assunto, né? E buscar cada vez mais
se aprimorar nessa conquista. Então, eu deixo aqui essa mensagem para vocês, certo? É estudando, é buscando, é pesquisando, investigando que nós crescemos. Boa noite a todos. Muito obrigada, professor Francisco René. Que palavras incríveis de motivação. Vocês que estão aí na Pontos presenciais perceberam, através da fala do professor Francisco, o quão importante vocês são, o quão importante vocês fazem o trabalho aí. Se não fossem vocês, o trabalho não aconteceria. Então é uma parceria de sucesso, pelo que vocês têm nos passado, têm nos dado esse retorno. E a gente quer deixar aqui algumas dicas, né? A parceria e o comprometimento, né? Exatamente. De cada um de vocês aí na ponta. Exatamente. E aí, professora Regina, a gente vai deixar aqui 5 dicas de organização, né? Então, vamos lá? Um pouquinho maior. A primeira dica de organização é descarregar. Tire as dúvidas da cabeça e anote-as em um papel. É o que nós já falamos aqui desde o início da nossa transmissão, né? Estão com dúvidas? Esse é o momento da jornada pedagógica, né? O momento em que nós estamos à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Amanhã a gente vai ter um espaço para falar de avaliação. Na quinta-feira a gente vai ter um espaço para falar com a equipe técnica. Então, assim, anotem as dúvidas de vocês, coloquem num papel, não deixem passar, né? Essa é uma das dicas que nós vamos deixar aqui essa noite. Planejar. Planejar é de extrema importância, né, gente? Organizar as ideias, organize as ideias em um plano de ação. A dica já foi dada, vocês já disseram que vão acatar essas dicas. Então, planeje e coloque em ação essas dicas de organização. Priorizar. Foque nas tarefas que são realmente importantes. Foi o primeiro item do nosso planner. Né? O que era urgente? O que eu preciso priorizar? Né? Então, foque nisso. Coloque as tarefas que são importantes bem em cima, ali no topo, para que vocês possam, dentro desse planejamento, conseguir, de uma maneira eficaz, fazer o trabalho de vocês de uma maneira em que vocês consigam ter sucesso naquilo que vocês estão fazendo. Então, foque nas tarefas que realmente são importantes. Antecipar. Pense naquilo que pode dar errado. Como você pode evitar, né, que dê algo de errado? Então, você tem que prever, verificar as situações e antecipar o que pode dar errado. E a última dica que a gente deixa aqui é equilibrar. Concilie o seu tempo de trabalho com momentos importantes da sua vida. Né? Então, é importante, trabalhar é importante, né? A gente ter o nosso momento de fazer, o fazer pedagógico é importante, mas concilie com aquilo que é importante para a sua vida. Priorize os seus momentos de lazer, priorize os seus momentos de folga, para quando você retornar ao trabalho, você esteja disposto, você esteja alegre, você esteja motivado e você possa motivar os seus alunos. Né? E a gente tem uma frase agora que a gente vai deixar para eles, professora, de motivação. Aprenda, viva, se divirta e seja grato. Eu quero agradecer a todos vocês. Nós temos aí o contato da Gentec, que é o nosso setor, nossa gerência de ensino tecnológico. Tá? Se vocês precisarem de algo, contem conosco. Nós estamos à disposição aqui, trabalhando para ajudar nessa educação. Tá? Michele, a gente tem ainda 1 hora aí, né, de programação local, que vocês vão trabalhar com os coordenadores regionais aí. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada a todos. A gente quer lembrar que amanhã, durante a jornada, vai ter uma dinâmica. As pedagogas que estarão aqui amanhã já pediu para que a gente lembrasse, para que vocês participem, interajam, façam a parte de vocês, assim como vocês cobram dos alunos que eles participem da interação, né? Amanhã e nos próximos dias é o momento de vocês participarem. Então participem, nós agradecemos a presença de todos, vocês tenham uma ótima noite e contem conosco. Boa noite, gente.